Já nascemos batizados em Cristo. É mais um estudo da série Já Nascemos, né? Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, observe bem isso, já vos revestistes de Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Veja, todos que foram batizados em Cristo já foram revestidos dele. Isso significa o quê? Que nós já nascemos revestidos de Cristo. Olha que coisa tremenda. Só que nós não sabíamos disso, né? Nós não tínhamos esta informação porque nós não nascemos conhecendo a palavra da graça. Muito pelo contrário, né? Nós nascemos e muitos de nós, desde praticamente do nascimento, como é o meu caso, veio participando do sistema religioso, né? Muitos de nós viemos, né, participando do sistema desde criança. Alguns entraram no sistema já adultos, passaram muitos anos. Eu, particularmente, passei pouco mais de 20 anos no meio do sistema, se eu contar desde praticamente meu nascimento, né? Porque eu fui batizado católico, criança de colo, recém-nascido, né? Então minha família era católica. Então, se eu contar desde esse período, eu digo que foram mais de 20 anos no meio do sistema religioso. Então a gente não tinha conhecimento do Evangelho, não tinha conhecimento da graça de Deus, nós não tínhamos o conhecimento do que Jesus havia feito por nós no Calvário, na sua ressurreição, na sua vinda. Não havia esse conhecimento. Nós tínhamos só o conhecimento e os conceitos religiosos em nossa mente. Então nós não sabíamos que já havíamos nascido novas criaturas. Nós temos esses estudos, tá? Nós vamos deixar na descrição do vídeo todos os estudos dessa sequência. Já nascemos novas criaturas, já nascemos com o Espírito Santo. Na semana passada nós trouxemos o estudo Já Nascemos Mortos. E o estudo de hoje é uma continuidade do raciocínio de semana passada, né? Estamos pegando uma carona no raciocínio de semana passada e vamos continuar falando disso. Na semana passada nós falamos um pouco mais dos motivos pelos quais nós podemos afirmar que já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos novas criaturas, já nascemos mortos. Eu não vou entrar muito nisso porque, como eu disse, hoje estamos continuando o raciocínio de semana passada e na semana passada nós já falamos um pouco disso. Mas, basicamente, nós já nascemos com essas bênçãos em nossas vidas porque nós já nascemos depois de toda a obra consumada. Quando você nasceu, Jesus já havia cumprido todas as coisas que ele veio cumprir. Vocês entendem o ponto? Então, se você nasceu depois de tudo já consumado e de toda a graça, então, portanto, estabelecida, então você já nasceu com esses benefícios. A nossa experiência como igreja, eu sempre digo isso, é muito diferente da experiência dos irmãos da igreja chamada primitiva. Tá? E essa expressão primitiva significa primeira, né? Os primeiros irmãos que formavam ali naquele tempo a igreja. Aqueles irmãos que constam no texto bíblico historicamente, eles nasceram antes da cruz. Então, amados, eles nasceram ainda no império das trevas, nasceram debaixo do pecado, debaixo da maldição da lei, enfim, os judeus, mais especificamente, nasceram debaixo das ordenanças. Então todos nasceram debaixo do pecado, no império das trevas. E eles viveram então a transição. Por isso que eles nasceram então ainda sem o Espírito Santo. Quando eles nasceram nesse mundo, eles não eram novas criaturas. Entende? Vocês estão entendendo o ponto? Eles não nasceram do ponto de vista da carne, mortos, como nós estudamos na semana passada. Aliás, ao contrário disso. Então, eles viveram a transição. Nós não. Nós já nascemos com toda a obra consumada. Jesus morreu no Calvário, ressuscitou. Então ele cumpriu tudo que a lei exigia. Depois houve um período de transição da ressurreição de Jesus até a queda do templo de Jerusalém no ano 70, se cumprindo todas as profecias, né, de Jesus, por exemplo, em Mateus 24, as profecias de Daniel, as profecias do apóstolo Paulo, tudo se cumpriu ali na queda do templo de Jerusalém no ano 70, a destruição de Israel, aquela invasão, né, do Império Romano, etc. Nós nascemos depois de tudo isso. Então, quando você nasceu nesse mundo, quando eu nasci nesse mundo,
eu e você, nós nascemos com tudo isso já consumado, com a graça estabelecida, com as profecias cumpridas. Então nós já nascemos com todas essas bênçãos. Então, como nós já nascemos com o Espírito Santo, né? Já nascemos novas criaturas, já nascemos mortos para Deus, como vimos semana passada, também já nascemos batizados em Cristo. Logo, nascemos revestidos de Cristo. Ora, irmão cristiano, quer dizer que então eu não fui batizado em Cristo quando eu fui batizado nas águas? Não. Tremendo isso, né? Não foi. Como eu já disse muitas vezes e vou repetir hoje, eu, irmão cristiano, fui batizado 3 vezes, batizado entre aspas, tá? 3 vezes. Na Igreja Católica, como eu falei agora há pouco, recém-nascido, fui batizado católico. Depois, pré-adolescente, se eu não me engano, por volta dos 13 para 14 anos, no máximo 14 anos. Eu não lembro exatamente a data, por isso que eu não tenho certeza, mas com certeza absoluta foi entre essas idades, 13 e 14 anos, eu fui batizado pentecostal. Foi o meu primeiro batismo protestante, né? Batismo pentecostal. Depois eu me transferi para a Igreja Batista, tradicional, aquela bem tradicional mesmo. Lá na Igreja Batista, eles não aceitavam o batismo pentecostal. Então eu tive que me rebatizar. Então foi o 3º banho que eu tomei. Eu tomei 3 banhos religiosos. Na católica, no pentecostal e no batista. Entende? Só que isso não foi batismo. Eu já havia nascido batizado em Cristo, eu já havia nascido revestido de Cristo. Só que eu não sabia disso, é o que eu falei no início. A gente não tinha conhecimento, então a gente andava pelo que falavam pra gente, né? No meio da religião. Então, quando as pessoas leem versículos como este aqui, que nós acabamos de ler na abertura, né, todos que foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, as pessoas pensam imediatamente em batismos nas águas. Imediatamente. E, amados, vejam bem, essa cerimônia de batismo em águas, eu reconheço que é uma cerimônia muito bonita. Não é verdade? Fazem todo aquele teatro, aquela coisa, colocam roupas especiais, e tem todo aquele mover, aquela emoção. Poxa, o cara está se entregando, ele aceitou Jesus, agora ele está morrendo para o mundo, sabe? Ele vai lá, deita no tanque de água, ou dependendo de alguns conceitos diferentes, né? Tem alguns que fazem aspersão, né? Joga só um pouquinho de água na cabeça. Aí a maioria do sistema protestante deita a pessoa no tanque, ou no rio, ou na piscina, onde quer que seja, né? E eles fazem todo aquele mover. E é realmente algo bonito. Veja, um dos argumentos que eu recebi uma vez, há muitos anos atrás, mas eu me lembro disso, eu falava muito da graça, eu entrava em debates, o que eu não faço hoje, obviamente, porque eu amadureci, graças ao bom Deus, né? Nós que somos adultos não temos que ficar entrando em debate, que isso é infantilidade, né? Ficar debatendo a Bíblia, debatendo lei, isso é infantilidade, obviamente. Isso é coisa até da carne, né? A carne que gosta desses embates, dessas brigas. Por isso que Paulo disse, inclusive, né, que não se deve entrar em debates e contendas sobre a lei, etc. Bom, muito bem. Mas antigamente eu entrava, né? Porque no início da graça eu estava com todo aquele fervor. Então, certa vez eu estava conversando com um líder religioso sobre isso. E eu falei do batismo e a resposta que eu tive foi o seguinte: Cristiano, eu batizo porque é lindo. Ele não teve argumento, porque eu comecei a apresentar os argumentos do ponto de vista do Evangelho da Graça, porque que não existia mais batismos em águas. Ele ficou sem argumentos. E ele falou assim: mas é lindo. Foi o argumento dele. Então as pessoas têm esse pensamento muitas das vezes. É lindo, é uma cerimônia, você está ali publicamente dizendo que você é uma nova criatura, não sei o quê. Eu penso o seguinte: você se mostrar uma nova criatura, ou uma nova pessoa, uma pessoa transformada pela palavra, você demonstra isso para a sociedade com atitudes. Pensa bem. Não é numa cerimônia religiosa que você apresenta isso. As pessoas veem a sua transformação pela palavra através das suas atitudes. Aí que a sociedade vai ver que a palavra te transformou, que você realmente é uma pessoa de Deus, uma pessoa que crê no Senhor Jesus e que vive o Evangelho, é pelas suas obras, né? As pessoas vão olhar as suas obras, é aquilo que nós chamamos de santidade horizontal, né? Ou seja, santidade diante da sociedade. Entende? Existe esse conceito que nós trabalhamos aqui, né? A santidade vertical, isso é uma metáfora, obviamente, né? Mas é o seguinte, é uma santidade entre você e Deus. Essa santidade foi Jesus que nos deu.
Nós somos santos em Cristo. Então Deus nos olha como santos e perfeitos. Por quê? Porque na carne nós somos santos e perfeitos? Não. Ele nos olha santos e perfeitos porque Cristo nos tornou santos e perfeitos com a sua obra. Então você já nasceu santo, já nasceu perfeito em Cristo. Percebe? Deus nos olha assim, então, pela obra de Cristo. Então essa é a santificação vertical. Agora existe a horizontal, que é um conceito da santificação diária perante a sociedade. É essa santificação, são as suas boas obras que vão te mostrar para a sociedade como uma pessoa transformada. Não é você realizar uma cerimônia, é porque é lindo, porque eu estou aqui mostrando para a sociedade que eu sou uma pessoa nova. Não, o que vai mostrar para a sociedade são as suas boas obras. Sabe? Então, eles têm essa coisa de que é lindo, não sei o quê. Um dia desse eu estava vendo, apareceu para mim numa rede social, e eu assisti um trechinho, né? Do batismo de um filho de um pastor muito famoso. Eu não vou citar nomes aqui, mas é um pastor muito famoso, muito conhecido. Inclusive ele é cantor também. Ele é pastor e cantor muito famoso, conhecido aí no Brasil todo. E o filho desse pastor, ele já é um adolescente, deve ter os seus 13, 14 anos também. E aí filmaram ali o batismo dele, o pai dele batizando ele nas águas, né? Aí o pai se emocionou, chorou, meu filho, não sei o quê, você aceita Jesus como seu suficiente Salvador? O menino aceito, então te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí deitou o rapazinho na água, levantou, aquele choro, aquela coisa. É muito bonito, sim. Mas desculpe, amado, do ponto de vista do Evangelho isso é vazio, isso é religião. Mas cristiano, tem batismo na Bíblia? Claro, amado, eu sei que tem. Nós vamos destrinchar esse raciocínio aqui. Tá? Então, quando se ouve falar em batismo, só pensa logo nisso, nessa emoção, batismo nas águas, sabe, o lavar pelas águas. Mas veja, vamos conhecer o que realmente foi o batismo. Eu digo no passado por quê? Porque todos nós, como eu disse, já nascemos, esse é o título do estudo, né? Já nascemos batizados em Cristo. Nós vamos entender isso e vamos conhecer o verdadeiro batismo. Vamos entender que o batismo não tem mais relação com águas. Ele teve, mas não tem mais. Vamos compreender isso, tá? Vamos ver, abençoados, alguns conceitos de batismo que nós encontramos na Bíblia e vamos ver qual é o verdadeiro batismo definitivo. Você vai entender de fato que você já nasceu batizado no Senhor e vai entender em que consiste o batismo de Jesus. Vamos lá. Na Bíblia, nós encontramos basicamente, fundamentalmente, 4 batismos. Como assim, irmão Cristiano? 4? 4 batismos. Eles se apresentam cronologicamente. Então nós vamos ver cronologicamente esses batismos ou lavagens por meio da água. É a mesma coisa, né? O primeiro que nós encontramos biblicamente são as abluções que se faziam no meio da lei de Moisés. Na lei de Moisés havia um mandamento de lavagens por meio da água em determinadas situações. Um exemplo, se você quiser conferir depois, você encontra em Levítico, no capítulo 15. Você encontra essa série de mandamentos, tá? É um exemplo do tipo de batismo em águas que se faziam, que não era bem batismo, mas era uma lavagem por meio da água, uma purificação por meio das águas. Isso é uma espécie de batismo, tá? Porque batismo é isso, é purificação, né? Só que por meio da água. Então, na lei, isso era chamado de abluções. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 10. No contexto aqui está falando das cerimônias, dos sacrifícios da lei, etc. Aí no 10 diz, os quais, ou seja, esses sacrifícios da lei, os quais não passam de ordenanças da carne. Observem bem isso. Está até sublinhado aí, inclusive, na tela. Os quais não passam de ordenanças da carne. Mandamentos externos da carne, ou seja, não é espiritual, não eram espirituais, né? Baseados somente em comidas e bebidas, ou seja, mandamentos acerca de comer e beber, né? E diversas abluções, olha aí, impostas até ao tempo oportuno de reforma. A reforma foi exatamente na queda do Templo de Jerusalém. Ali foi a reforma definitiva. Jesus iniciou a reforma quando ele morreu, porque ele cumpriu tudo que a lei exigia ali na sua morte, e aí ele ressuscitou, iniciou então um novo pacto. Só que houve esse período de transição
onde a lei ainda era exercida plenamente no templo de Jerusalém. Então aquilo tinha que acabar. Tá? Alguns irmãos até comentam assim: irmão Cristiano, você fala do templo de Jerusalém, mas hoje a lei ainda é praticada. Gente, eu sei que é, mas o ícone maior da lei não está mais de pé. Era fundamental para que a graça fosse plenamente estabelecida que aquele templo fosse destruído. Por isso que Jesus fez questão de frisar, quando ele começou a profetizar a respeito da sua vinda, né? Ele fez questão de frisar: olha, gente, não ficará pedra sobre pedra. Quando Jesus falou isso, ele estava apontando para o templo, para as construções do templo. Entende? E ele falou: gente, vocês estão vendo esse templo aí, essas construções? Não vai ficar pedra sobre pedra, como de fato não ficou. Tudo foi destruído. Então era fundamental. É claro que hoje existem obras da lei disfarçadas de obras da graça, e existem até pessoas que cumprem certos mandamentos da lei. Só que no templo de Jerusalém era realmente a lei plena sendo realizada. Todas as cerimônias, todos os requisitos eram cumpridos ali. Os sacrifícios, os dízimos, as lavagens, todo aquele processo do templo, aquilo tinha que ser destruído. Entende? Para que a graça fosse de fato inaugurada e estabelecida. Então Jesus cumpriu a lei, só que os judeus continuaram naquela desobediência. O Senhor cumpriu tudo o que ele exigia, ele pôs fim à lei, mas ela continuou de pé naquele templo. Então ele tinha que ser destruído. Foi justamente o tempo chamado tempo da reforma aqui, porque todas as coisas foram reformadas, consumadas com a destruição de Jerusalém. Então você viu aqui, não passam de ordenanças da carne. Esses sacrifícios são só mandamentos de comer e beber, diversas abluções impostas até o tempo da reforma. Então, a primeira citação que nós vemos na Bíblia em termos de lavagens por meio da água são as abluções. Então eu diria que, apesar de não serem batismos como o de João, por exemplo, eu diria que era um tipo de batismo que havia na lei, mas eram as abluções, as lavagens através da água. Cronologicamente, o segundo tipo de batismo, então, que aí de fato é um batismo, né, por assim dizer, é o batismo de João. Mateus capítulo 3, versículos 4 até o 6. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. 5 e 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Observe bem esse detalhe, amados. Confessando os seus pecados. O que eu falei agora há pouco? Que aqueles irmãos da igreja primitiva ali, eles nasceram ainda debaixo do pecado. Eles nasceram ainda no império das trevas, ou seja, antes da cruz. Debaixo da lei, da maldição da lei, etc. Então, esse período aqui é antes da cruz, observe bem isso. Tá? A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Olha isso. Agora no mesmo capítulo, versículo 11. Olha o que João falou aqui. Eu os batizo com água, para quê? Qual é a função daquele batismo? Qual era? Para arrependimento. Observe bem isso. Mas olha o que João disse. Mas, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Opa! Quer dizer que o batismo de João, então, era um batismo de transição? Sim, era um batismo de transição. Eles estavam antes da cruz. Era um batismo de transição. As pessoas vinham, confessavam seus pecados, se arrependiam dos pecados, porque arrependimento tinha relação direta com o pecado, não era uma simples mudança de mente, né? Tinha todo esse mover do pecado. Então o João batizava para arrependimento de pecados, mas ele disse, olha, tudo bem, eu estou batizando aqui para arrependimento de pecados, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, esse que virá, no caso viria, né, que foi Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que tremendo. Olha que coisa espetacular.
O próprio João disse, olha, o meu batismo é transitório. Vai vir alguém que vai batizar depois de mim. Só que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo sabemos que é um símbolo de juízo, né, gente? Então, batizar com o Espírito Santo era para aqueles que eram da salvação. Os da perdição seriam batizados, entre aspas, com fogo, com juízo. Esse é o sentido aqui. Tá? Então, João fazia esse batismo, que era um batismo transitório, para arrependimento de pecados. Vocês estão percebendo? Porque eles estavam debaixo do pecado. Inclusive, nós encontramos, por exemplo, em Atos, no capítulo 19, o apóstolo Paulo encontrando com 12 discípulos. E aí Paulo perguntou, olha, vocês foram batizados no Espírito Santo? Eles nem sabiam, né? Ô Paulo, a gente nunca ouviu falar de Espírito Santo. Curioso isso, né? Aí Paulo perguntou, e vocês foram batizados em quê, então? Aí eles falaram, fomos batizados no batismo de João. Ou seja, eram discípulos que haviam sido batizados ainda antes da cruz por João. Interessante isso, né? Muito interessante. Então João tinha essa prática de batizar com águas para arrependimento de pecados. Mas ele falou, olha, vai vir um outro que vai batizar, mas é com o Espírito Santo e com fogo, não é mais com água. Você percebe que João, ele coloca aqui ele faz um paralelo e coloca como que em oposição. Primeiro ele diz, olha, eu batizo com água, mas aquele que é mais poderoso virá depois de mim e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo para quem é da salvação, fogo, juízo para quem é da perdição. Vocês percebem isso? Tremendo, né? Então foi realmente um batismo transitório. Aí, o terceiro batismo que nós encontramos cronologicamente é o batismo dos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus começaram a batizar semelhantemente a João e os discípulos de João. Entende? Vamos ver isso aí. João capítulo 4, versículos 1 e 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então você pode observar que era um outro batismo, eram os discípulos de Jesus. Agora veja o 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse. Opa! Percebe? Amado, vamos lá. Antes de nós terminarmos a leitura do versículo, vamos raciocinar rapidamente. Vocês acham mesmo que isso aqui foi escrito por acaso? Você pode até encarar dessa maneira, né? Ah, não, isso aí foi escrito por acaso, foi só uma curiosidade, né? Não. Há uma revelação tremenda nesse versículo 2 aqui. Isso aqui não apareceu aqui por acaso. Porque os discípulos de Jesus batizavam semelhantemente ao que João fazia com os seus discípulos. Aí os discípulos de Jesus começaram a batizar. Aí os fariseus ouviram isso. Olha, aquele Jesus está batizando mais do que João. Só que o versículo 2 deixa uma coisa muito clara aqui. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Por que esse texto fez questão de deixar isso tão claro? Eu entendo que é uma revelação tremenda aqui. Porque Jesus não batizou ninguém nas águas. E alguns podem argumentar assim, irmão Cristiano, mas é porque ele era o líder, né? Então ele mandava os discípulos batizarem e ele ficava observando. Você enxerga Jesus assim? Historicamente, Jesus não era assim, não, hein? Eu sou o líder, faz vocês aí que eu vou ficar aqui só olhando. Não, ele seria o primeiro aí. Esse é o Jesus que eu vejo historicamente. Não é verdade? Ele falou, eu não vim ser servido, eu vim servir. Então ele seria o primeiro a entrar nas águas e batizar, assim como João fazia. Mas ele não batizava. Pegou? Por quê? Porque o batismo que Jesus faria era outro e definitivo. Vocês estão percebendo o ponto? Você tem que raciocinar nisso aí. Há uma revelação grande aqui. Então, primeiro, vamos lá, vamos recapitular. Começou com as abluções na lei, lavagens por meio da água. Obviamente, isso inspirou a prática de João. Então, surgiu João batizando no Rio Jordão. Aí depois, os discípulos de Jesus começaram a batizar muitas pessoas nas águas. Jesus mesmo não batizava. Por quê? Porque o batismo de Jesus é o quarto batismo e definitivo. Vamos caminhar nesse conhecimento aí? Vamos lá.
Veja, a revelação desse verdadeiro batismo e definitivo veio por meio do ministério de Paulo. Você não vê outro discípulo, apóstolo lá falando sobre isso. Paulo é que dá esse ensinamento claramente sobre o verdadeiro batismo. Foi a revelação da graça dada a Paulo que abriu o entendimento no primeiro de Paulo e depois, claro, ele transmitiu esse conhecimento para as outras pessoas e pela misericórdia de Deus chegou até nós esse entendimento do genuíno, verdadeiro e definitivo batismo, que é o batismo de Jesus. Então houve as abluções da lei, o batismo de João, o batismo dos discípulos de Jesus e o batismo de Jesus, definitivo. Essa revelação, então, foi dada por meio do apóstolo Paulo. Porque alguns podem perguntar, mas irmão Cristiano, tudo bem, você está dizendo que eles nasceram antes da cruz, foram batizados pelos discípulos de Jesus, foram batizados por João. Ok, mas houve batismos depois da cruz. Eu sei disso, amado. Tá? Eu sei disso, nós sabemos, todos nós sabemos disso. Mas por que eles continuaram batizando? Porque eles aprenderam esse ritmo. Vocês veem no início, né, do livro de Atos dos Apóstolos, né? O batismo sendo feitos, né? Pedro chamando as pessoas para arrependimento de pecados. Amado, não havia naquele período revelação da graça. Esse entendimento do verdadeiro batismo foi dado por meio de Paulo. Ele foi o único apóstolo que ensinou sobre isso. E ele recebeu posteriormente essa revelação de Jesus. Então, por isso que no início da igreja você vê, mesmo depois da cruz, porque não tem lógica. Na cruz, o pecado foi aniquilado. Pelo amor de Deus, amado irmão, amada irmã, raciocine comigo. É uma questão até de lógica. Antes, batizava-se por causa de quê? Como nós vimos, João batizava para arrependimento de pecados. Claro que os discípulos de Jesus de Nazaré também. O ritmo era o mesmo. As pessoas vinham para confessar pecado, para se reconhecer pecadoras e eram batizadas. Eles estavam antes da cruz. Na cruz, o pecado foi aniquilado. Nós já vamos ler isso no texto bíblico, tá? Ah, Cristiano, você está afirmando isso aí, mas e aí? Cadê a Bíblia? Calma que eu vou ler. A gente vai chegar lá. Tá? Então, qual o sentido de você batizar para arrependimento de pecados, se o pecado foi aniquilado na cruz? Vocês estão percebendo? Mas eles continuaram praticando. E o próprio Paulo praticou. Isso aqui é interessante. O Paulo trouxe o conhecimento do verdadeiro evangelho, mas ele mesmo fez os batismos nas águas. Por quê? Porque quando Paulo recebeu o chamado, ele começou a andar com os outros discípulos. Entende? Ele tinha os outros discípulos ainda como referência, até que a graça lhe fosse revelada. Então, certamente, aquele ritmo que veio dos discípulos de Jesus de Nazaré, que se tornaram os apóstolos, que continuaram com aquele ritmo diante da cruz, Paulo também assumiu aquele ritmo por um tempo. Observe o que Paulo fala aqui, olha só que texto tremendo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 14 até o 17. Observem bem isso aqui. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Pera lá. Vamos lá. Para pensar nisso aqui. Por que Paulo está falando isso aqui, meu irmão? As pessoas leem essas coisas na Bíblia e elas não param para raciocinar. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Ora, gente, o batismo não é algo tão importante. Segundo o sistema religioso, inclusive, o batismo é um fator de salvação. Por que Paulo fala isso aqui? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Gente, pelo amor de Deus, raciocina. Aí ele fala, exceto Crispo e Gaio. Olha só, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Gente, pelo amor de Deus, o que Paulo está dizendo? Olha, o batismo nas águas não é o batismo de Jesus. Porque quando a gente batiza nas águas, as pessoas estão sendo então batizadas em nosso nome. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo aqui. Veja, não sou eu, irmão Cristiano, que estou dizendo. Tá? Eu vou ler de novo, 14 e 15. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Mas como assim? Ele tinha que lamentar. Olha, eu lamento que eu não batizei nenhum de vocês. Porque o batismo é tão importante, o batismo é tão lindo, como o pessoal diz. O batismo é um fator de salvação. Que pena que eu não batizei nenhum de vocês. Foi isso que Paulo falou? Para pensar, meu irmão.
Não, o contrário. Dou graças a Deus. Eu estou aliviado que eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Olha a importância que Paulo dá para isso. Para pensar. Eu nem me lembro. Eu batizei Crispo, batizei Gaio, batizei o pessoal da casa de Estéfanas, mas além deste eu nem me lembro. Eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês. Olha só, meu irmão. 17. Porque não me enviou Cristo para batizar. Cristiano, é porque Paulo não tinha tempo, então ele mandava os seus discípulos, né, como Timóteo, por exemplo, Tito, ele mandava eles batizarem, porque ele não tinha tempo. É isso? Se ele não tinha tempo, por que ele batizou Crispo e Gaio? Se ele não tinha tempo, por que ele se prestou a batizar os da casa de Estéfanas? Não é uma questão de tempo. E outra coisa, não existe registro de Paulo mandando alguém batizar. Você vê algum registro? Timóteo, lhe ordeno que batize aí os irmãos que não foram batizados ainda. Você vê Paulo falando isso nas cartas dele? Não tem esse registro. Então essa história de que Paulo não tinha tempo, igual as pessoas dizem, Jesus não batizava lá porque ele era o líder, ele mandava os discípulos batizarem. Que é isso, abençoado? Jesus seria o primeiro a entrar na água e batizar as pessoas. Só que o batismo dele, de Jesus, não era esse. E pela revelação da graça, Paulo entendeu isso. Então ele disse, eu não me lembro se batizei algum outro, eu dou graças a Deus que não batizei vocês, porque Jesus não me enviou para isso. Ele me enviou para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Perceberam? Pegou ou não a visão de Paulo? Paulo chegou a batizar? Sim. Ele entrou naquele ritmo inicial. Imitou os discípulos de Jesus de Nazaré. Mas depois ele viu, Cristo não me enviou para isso. A revelação do Evangelho não apresenta isso. Graças a Deus que eu não batizei vocês, exceto alguns aí. Vocês perceberam, então, que Paulo não seguiu com os batismos nas águas, porque Jesus ressuscitado revelou para ele o verdadeiro batismo. O batismo de Cristo. Percebe? Não era o batismo da lei, as abluções, né? Entre aspas, os batismos, entre aspas, da lei. Não era o batismo de João, não era o batismo dos discípulos de Jesus. Era o batismo de Jesus. Percebe? Quarto e definitivo tipo de batismo. O único batismo que importa para nós e para a eternidade. Aí você pergunta, irmão Cristiano, em que consistiu então o batismo de Jesus? Vamos lá. Vamos ler Gálatas 3, 27 e 28 agora. Vamos lá. Olha só. Porque todos, observe a expressão, a palavra todos, são todos os filhos, todos os salvos, obviamente, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Olha o 28, aqui tem uma revelação tremenda também, hein? Nisto não há judeu, nem grego, ou seja, gentio, né? Não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós, observe também essa expressão, eu deveria até ter sublinhado ela aí, me esqueci de colocar para frisar bem, mas frisa você na sua mente aí, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Guarda esta informação. Nós vamos precisar dela mais à frente. Guarda essa informação. Observe o versículo 28. Todos nós que fomos batizados em Cristo, já fomos revestidos dele. Nisto, ou seja, a partir disso, então, não há judeu nem gentio, não há servo nem livre, não há homem nem mulher. Agora, vamos raciocinar. Todos nós somos um em Cristo. O que significa isso? Para pensar. Por que no batismo de Jesus não há homem nem mulher? Não há judeu nem gentio? Por quê? Raciocina comigo. Porque o batismo de Jesus era a destruição da carne.
Pegou? Lembra-se do estudo passado, de domingo passado? Já nascemos mortos? Pois é. A carne morreu no Calvário. Uma vez que a carne morreu, não há judeu, nem gentio, escravo, livre, homem, mulher. Por quê? Porque isso as pessoas são na carne. Percebeu? A pessoa é gentio ou judeu, que esse conceito nem existe mais, né? Mas vamos dizer assim, humanamente falando, as pessoas são judias ou elas são não judeus, são gentios, biblicamente. Elas são isso onde? No espírito? Elas são isso na carne. Pegou? Você é homem ou mulher na carne. Mas nós que fomos batizados em Cristo, já fomos revestidos dele. Então não somos mais essa carne. Por isso não há homem nem mulher, não há judeu nem gentio. Porque o batismo de Jesus foi a destruição da carne. Percebeu a ligação aí? Por isso que Paulo falou, nisto não há judeu nem gentio. Todos somos um nele, porque ele morreu na cruz e ele matou o velho homem. Então, o que nos diferencia do ponto de vista humano é a carne. Então, o cara é judeu na carne, gentio na carne, homem na carne, mulher na carne. Isso é carne. Só que a carne morreu no Calvário. Mais uma vez, eu recomendo o estudo de semana passada. Entende? A carne morreu no Calvário. Então, o batismo de Jesus consistiu nisso, em anular a carne como um agente de condenação e, claro, consequentemente, anular a carne como uma referência de reconhecimento humano, né? Uma vez que a carne foi aniquilada lá no Calvário como um agente de condenação, ela também não serve como um identificador dos filhos de Deus. Nós, filhos de Deus, não somos conhecidos na carne. Por isso que em 2 de Coríntios, no capítulo 5, verso 16, está escrito, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Porque o batismo verdadeiro matou a carne. Vocês estão entendendo o ponto? Então, os batismos em águas eram transitórios. Então, primeiro, mais uma vez, eu vou repetir para fixar bem. Primeiro, as lavagens da lei. Os batismos, eu vou colocar entre aspas, né, que na verdade eram as abluções. Aí depois veio de fato o batismo de João, com uma inspiração clara nas lavagens por meio da água, obviamente. E depois os batismos dos discípulos de Jesus, onde Jesus mesmo não batizava. Porque o batismo dele era isso aqui, matar a carne. Então, a partir do batismo que Jesus fez, o verdadeiro e definitivo, aí sim a carne morreu. Por isso não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. Não tem nada disso para Deus, porque isso é segundo a carne. Para Deus não existe brasileiro, português, etíope, norte-americano. Não existe isso. Isso é na carne. O verdadeiro batismo anulou a carne. Percebe? Como um agente de condenação e como algo que pode nos identificar. A carne não pode nos identificar como filhos de Deus. Na carne você é identificado aqui na terra, né? Materialmente falando, mas como filho de Deus você não é identificado pela carne. Então vamos ver o verdadeiro batismo, Romanos 6, versículos do 3 ao 6. Observe bem. Ou porventura, aqui Paulo perguntando de maneira retórica para os romanos, ou porventura, romanos, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Gente, pelo amor de Deus. Faz uma ligação com o que a gente acabou de ler em Gálatas. Todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo, por isso não há judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher. Porque a carne morreu. Percebeu? Agora, olha o que Paulo fala. Todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele não está falando de batismo em águas aqui, pelo amor de Deus, não tem nada de água aqui. 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Nós morremos lá no Calvário, o nosso velho homem morreu lá. Tá? Não vou entrar muito nisso, porque nós já falamos disso semana passada. Mas é só para você ver o que foi o verdadeiro batismo.
Tá? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, e fomos, né? Certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem, olha só, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído, aniquilado, a fim de não servirmos mais ao pecado. Perceberam o que aconteceu no Calvário? O velho homem foi desfeito. Então, em que consistiu o batismo de Jesus? No qual fomos batizados na sua morte. Meu irmão, você acabou de ler comigo isso. Você acabou de ler comigo isso. Sabe, as pessoas têm aquela coisa, esse cristiano aí fica inventando doutrina. Eu não invento nada, eu estou lendo na Bíblia, filho. Só que eu estou lendo a Bíblia com a ênfase que tem que se dar para esses textos. Eu não me lembro nesse período, que eu passei tanto pentecostal quanto batista, etc. Eu não me lembro de ninguém esmiuçando um texto como esse. Ninguém explicando o que é batismo na morte. Eu nunca vi pastor nenhum, teólogo nenhum, bispo nenhum, ninguém falando disso aqui no meio do sistema. Porque isso aqui é contrário ao que o sistema apregoa. Ora, se fomos batizados definitivamente no Calvário, para que eu vou deitar o cara num tanque de água? Se isso tinha relação com as purificações feitas antes da cruz, ora, eu estou depois da cruz, eu estou já com a graça estabelecida. Pelo amor de Deus. Então, o velho homem foi desfeito lá. Vocês estão percebendo? Fomos batizados na morte de Cristo. É o quarto e definitivo batismo que nós encontramos na Bíblia. O único batismo que interessa. Mas irmão Cristiano, veja bem, a palavra diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Sim, amado, veja bem. O que significa isso? Quando Jesus morreu e nos batizou na cruz, consequentemente, ele abriu as portas para a descida do Espírito Santo. Entende? O batismo no Espírito Santo é uma consequência do que Jesus fez na cruz. Por isso que João disse, ele vai batizar com o Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu, o pecado foi aniquilado. Entende? A condenação foi retirada. Então, isso abriu as portas para o Espírito. Porque, veja bem, o Espírito Santo... Por que o Espírito Santo não habitava em ninguém antes da cruz? Por causa do pecado. As pessoas estavam submetidas debaixo do pecado. Eram pecadoras de fato. Então o Espírito Santo não habitaria no meio do pecado. Mas uma vez que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus no Calvário, as portas foram abertas, porque os filhos de Deus então foram justificados, foram purificados. Então o Espírito Santo pôde vir habitar. Então o batismo no Espírito Santo, a descida dele para habitar no povo de Deus, foi consequência do que foi feito no Calvário. Vocês estão percebendo? Mas é um batismo só. Entende? Porque a descida do Espírito Santo é uma consequência do que aconteceu na cruz. Tá? Hebreus 9, 26. Só para não ficar nas minhas palavras. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, Jesus, né? Desde a fundação do mundo. Mas agora na época, né, da igreja lá, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou. Uma vez por todas. Para quê? Olha aí. Para aniquilar o pecado. Aniquilar aqui no grego é atetesis, significa tornar inoperante, tornar obsoleto, ultrapassado, sem valor. Esse é o sentido. Ou seja, a condenação que o pecado trazia foi destruída no Calvário. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está escrito. Vocês estão percebendo? Está escrito. Então, o verdadeiro batismo foi o sacrifício de Jesus, onde ele aniquilou o pecado, portanto, ele abriu as portas para a descida do Espírito Santo. Vocês estão percebendo? Nós já nascemos com o Espírito Santo, batizados nele, com a presença dele em nós. Como eu disse, vai ter estudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Para você
assistir essa sequência, essa série que nós fizemos, né? Já nascemos, tá? Então tudo isso aí vai estar na descrição do vídeo para você entender que você já nasceu com o Espírito Santo. Assim como você já nasceu nova criatura, você já nasceu morto, como vimos semana passada, e você já nasceu batizado no Senhor. Não foi o batismo na Igreja Católica, na Igreja Batista, na Universal. Não, isso aí foi um banho que te deram, porque você não tinha revelação do Evangelho. Então você aceitou deitar num tanque de água para se purificar do pecado, sendo que Jesus aniquilou o pecado no Calvário. Percebe? Você não tinha entendimento, então você se submeteu. Eu me submeti 3 vezes. Tá? Então é importante você entender o que foi o batismo de Jesus. O único batismo verdadeiro. Ele nos tornou um, porque ele aniquilou a carne. Então ele acabou com a carne. O batismo consistiu nisso. Veja só, amados. Mas irmão Cristiano, aquela passagem. Mas o Felipe batizou o eunuco. Isso eu já falei agora há pouco, né? Eles continuaram com todo aquele ritmo. Os discípulos de Jesus continuaram com todo aquele ritmo diante da cruz, chamando as pessoas a se arrependerem de pecados, batizando, todo esse ensinamento. Até Paulo pegou um resquício disso. Depois, porém, a revelação do verdadeiro batismo veio pelo ministério, então, de Paulo. E aí, esse entendimento se abriu. Por isso, Paulo falou, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Ainda bem. Perceberam, né? Então, olha só. Aquela passagem, aquela outra, mas em Mateus 28... Olha só, na descrição de todos os nossos vídeos, tem um link da nossa livraria. Você que está começando agora na graça, eu quero te convidar a ler o nosso livro Respostas em Graça. Leia esse livro, pode ler gratuitamente, tá? A versão digital está disponível gratuitamente. Leia Respostas em Graça. Muitas dessas passagens que falam de batismo também tem explicação lá, para você entender melhor, se você quiser se aprofundar. Eu acredito que esse entendimento aqui é suficiente. E nós temos também mais 2 estudos sobre o batismo aqui no canal. Então vou deixar, além do livro Respostas em Graça que eu recomendo, assista também aos estudos anteriores onde falamos de batismo. Eu acredito que essas informações são suficientes para você compreender que você já nasceu batizado. Entende? O que você passou no sistema, os banhos que você tomou no sistema, foram circunstanciais porque você não tinha entendimento da graça. Mas agora você tem. Por isso que graças a Deus, amado, graças a Deus, o Senhor me permite falar da graça há mais de 20 anos. Eu nunca batizei ninguém. Então eu vou imitar o apóstolo Paulo. Paulo falou, graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Eu falo a mesma coisa, graças a Deus, eu nunca joguei ninguém no tanque de água. Entende? Porque o verdadeiro batismo é que tem que ser valorizado. O de Jesus. Não é o meu que eu realizei, é o de Jesus que tem que ser valorizado. O único batismo para todos os filhos dele, todos nós que fomos batizados em Cristo, não fomos batizados no Rio Jordão, ou no Rio Guandu, que foi o meu caso, ou na piscina, ou no batistério, também como foi o meu caso na Igreja Batista. Não! Nós fomos batizados em Jesus Cristo, no Calvário. Quando ele morreu, todos os filhos dele, de todos os tempos, a carne, no caso, né, dos filhos de Deus, morreu junto com ele. Então, todos nós estivemos ali crucificados no Calvário. Esse foi o verdadeiro batismo. Por isso que o apóstolo Paulo fez uma outra afirmação tremenda. Eu quero ler com vocês para nós encerrarmos o estudo de hoje. Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5, Nova Versão Internacional. Observe bem isso aqui. Há um só corpo. Se lembra que eu falei para vocês guardarem aquela informação? O Senhor nos fez um. Nisto não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. O Senhor nos fez um. Por quê? Porque é um só corpo. Agora pense comigo, amados. Se é um só corpo, então é um só batismo. Pegou aí a revelação? Vou repetir. Se é um só corpo, então é um só batismo, porque é um corpo só, então é só um que tem que ser batizado, é esse corpo. Que corpo é esse? É a igreja. Somos todos nós juntos. Nós somos o corpo. Percebeu? Há um só corpo,
Um só Espírito, claro. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tremendo, né? Tá clara aí a revelação para você ou não? Um só batismo, porque é um corpo só. Esse corpo foi batizado aonde? No Rio Guandu, no Batistério, no Rio Jordão? Esse corpo foi batizado por Jesus no Calvário. Um só batismo para todos os filhos de Deus. Então, todos que foram batizados em Cristo foram batizados na morte de Cristo e foram revestidos de Cristo para sempre. Então você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, quando vocês nasceram nesse mundo, vocês já nasceram revestidos de Cristo, batizados nele. Mas repito, você, eu, nós não sabíamos disso. Faltava-nos a revelação da graça. Vocês percebem? Faltava-nos o entendimento disso. Pela misericórdia de Deus, esse entendimento chegou até nós. Então hoje nós sabemos que nós já fomos, aliás, já nascemos batizados, né? Nós nascemos já com o batismo estabelecido. Então já nascemos batizados também. E, claro, revestidos de Cristo. Meus amados, esse é um entendimento maravilhoso, glorioso. Não é uma questão de ser rebelde, como alguns às vezes nos acusam, né? O cara prega contra batismo, o cara prega contra a cerimônia tal, cara. Esse é um rebelde. Não é rebelde, é entendimento da palavra. É só você se aprofundar na palavra, você sair desse cercado religioso, né? É só esse véu ser retirado das nossas cabeças, esse véu que nos impede de enxergar o que está escrito. Quantos anos, amados, eu dei lições. Eu sou pregador desde 15 anos. 15 para 16 anos eu era pregador. Era professor de escola dominical na Igreja Batista. Quantas lições eu dei, eu nunca enxerguei nada disso aqui. Quantas pregações eu fiz. Quantas vezes convidei as pessoas para aceitarem a Jesus, essa bobagem. Quantas vezes eu fiz isso porque não tinha revelação. Mas pela misericórdia de Deus, o Evangelho nos foi revelado. E o nosso verdadeiro batismo, então, consequentemente, também nos foi revelado. Então, Deus seja louvado. Glória a Deus pelo verdadeiro batismo que nos foi dado. Foi Jesus quem nos batizou de uma vez por todas para a honra e glória dele mesmo. Louvado seja o Senhor.